As Escrituras, nós vamos ler em 3 ocasiões desta feita. Nós vamos ler aqui no primeiro livro de Crônicas. Eu sei que é muito difícil porque vocês procuraram assim rápido, né? Porque para mim é fácil, eu já marquei aqui. Mas eu apenas vou citar o livro, o capítulo e o versículo e vou ler, depois os irmãos poderão ler em casa, né? Ouça com atenção. E pôs perante a arca do Senhor algum dos levitas, por ministros, e isso para recordarem e louvarem, e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matatias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jeiel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Agora nós vamos para o Novo Testamento, Efésios, capítulo 5, e o verso de número 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Agora Colossenses, capítulo 3, e o verso 16. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Deus abençoe a nossa meditação, podem se assentar. Eu creio que pela leitura os irmãos já perceberam, nós vamos falar sobre louvor, né? A primeira coisa que nós devemos aprender, mediante o que nós lemos aqui no Velho Testamento, que na época de Davi, na época de Israel, ministério era ou melhor dizendo, louvor era um ministério. Agora, por que será que a Bíblia classifica como um ministério? Tanto quem tocava, como quem cantava. Os irmãos perceberam isso ou não? Se não perceberam, nós podemos ler novamente. Ou perceberam? Quantos prestou atenção e ouviu certinho como deveria ser ouvido? Deixa eu ver sua mão. Então tá bom, né? Mas segundo o que nós lemos aqui, né, o louvor, aqueles que tocavam, aqueles que cantavam, eles estavam ministrando ao Senhor. Os irmãos sabiam que a maior parte das profecias do Messias, da sua paixão, da sua crucificação, foi através do louvor? Vocês já leram isso na Bíblia ou não? Pois é. Se você ler o Salmo 22, você vai encontrar que quando Jesus foi crucificado, cumpriu-se ali 2 ou 3 profecias somente dentro de um salmo, ali na tarde quando ele foi crucificado. Uma delas foi: reparte entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso está lá no Salmo 22. Correto? Quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Também está lá no Salmo 22. Todos que passam contemplam, né, os meus ossos e dizem, confiou em Deus, que Deus o ajude. Isso também se cumpriu lá.
Porque isso foi o que as pessoas disseram. Se você vai no Salmo 91, você vai ver o próprio diabo recitando esta escritura para Jesus na tentação em Mateus capítulo 4. Né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito ao teu respeito que enviaria os anjos para que guardasse os teus pés, para que não tropeçasse em pedras. Isso está lá no Salmo 91. Né? Eu creio que é no Salmo 69, ou em outros que fala ali, né? Me deram fel por água, ou melhor dizendo, vinagre por água e fel por mantimento. Foi também, por isso que Jesus teve que pedir, disse, eu tenho sede, para que lhe desse de beber, isto para que se cumprisse a Escritura, porque enquanto ele não cumpriu isso, ele não pôde dizer, está consumado. Então, se você pegar também a caminhada de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus descorreu as Escrituras e mostrando nos Salmos, nos profetas e tudo o que estava escrito acerca dele. Nos Salmos, nos Cânticos. É por isso que isso é chamado de um ministério. Amém? Isso é lei, não é? Isso é Velho Testamento. Mas você prestou atenção na leitura aqui? Onde nós lemos? A palavra de Cristo habita entre vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos. Está claro? Hinos e cânticos espirituais. Então, cântico, meu amigo, hinos. Foi por isso que nós sentimos dirigido de dizer o que dissemos domingo. Isto é sério. Isso não é apenas ouvir um hino bonito, achar que ele é bonito, ensaiar e vir cantar ele bonitinho. Isso é um ministério. Isso persiste aqui no Novo Testamento, porque aqui está escrito que quando você canta, você pode estar transmitindo um ensinamento, você pode estar exortando, você pode estar ensinando. É isto? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quer dizer, cantando com graça, cantando com o favor de Deus. Isso quer dizer, tem que ser inspirado. Então, quando a gente vai falar, e os irmãos vão entender, eu vou ser bem franco e bem sincero, eu nunca examinei profundamente como tenho visto ultimamente, e aí eu pude entender do porquê, como eu sempre disse para vocês, eu não entendo de música. Mas uma coisa eu entendo, eu sei o que é espiritual e o que não é espiritual. Eu sei o que é inspirado e o que não é inspirado, isso eu sei. E é o suficiente. É a coisa principal. Porque isso é um ministério. Por isso, se Deus te deu a vocação, o dom de cantar, isso não é teu. E você deve consagrar isso a Deus, ser humilde o suficiente e permitir que Deus, através de seu pastor, te coloque no lugar certo. E te diz o que é certo para se fazer. Não apenas estufar o peito, eu vou cantar isso, e não deixar eu cantar, não vou cantar mais. Os irmãos que tocam, como vocês viram aqui, eles estavam diante do Senhor, uns com trombetas, uns com símbolos, outros com outro instrumento, adufes. E a Bíblia não faz exceções, não generaliza, porque no Salmo 50 diz, louvai ao Senhor com toda a sorte de instrumento e música, de música, né? A questão é espiritualidade no assunto.
Vamos conferir isto? Louvai ao Senhor, louvai ao Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com a adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Não é bem o que eu disse, né? Mas se você for voltar aí, você vai encontrar o que eu estou falando nesses últimos salmos que a Bíblia escreveu. Mas a Bíblia não generaliza, não diz, esse aqui pode e aquele não pode, né? Porque como o profeta diz, o piano e o órgão devem ser propriedade da igreja, quer dizer, são um instrumento que deve ter. Depois, se quiserem uma banda de corda, de assopro, aí é conforme tem dons e talentos para cantar. Mas aí as pessoas dizem, não, mas a guitarra é do rock. E quem inventou o órgão foi Jerubaal, filho de Caim. Então, tire isso do seu coração. A questão não é o instrumento, a questão é quem toca o instrumento. O espírito que está na pessoa. Amém? Então isso são armas poderosíssimas que Deus colocou à disposição da igreja, e isso deve ser colocado em seu devido lugar, e isso deve ser movido e tocado por pessoas inspiradas. Por isso que eu sempre falo, prelúdio não é só para pastor e para quem senta no banco, prelúdio é para tocador, prelúdio é para cantor. Não se pode estar o prelúdio, está o pastor no prelúdio, que eu gosto de ficar no prelúdio, meditando, entrando no espírito, e o tocador lá fora conversando, outro lá na porta, o que vai cantar lá distraído, chega aqui em vez de vir orar e buscar de Deus, fica lá fora conversando com a irmã fulana, com a irmã ciclana, depois chega aqui e quer abrir o peito e cantar. Não, meus queridos. É como o profeta disse, o pregador ele tem que ficar em constante meditação, e ele disse, se quiser até lá no quartinho, para quando ele saia na doçura do Espírito Santo. Vocês me desculpem que eu estou meio gritando ultimamente. Não é sempre, mas de vez em quando. E eu não quero fabricar nada, mas também não quero reter nada. Estou entendendo? Então, isto, meus irmãos, é algo sério. Isso é um ministério. Isso é um ministério e tem que ser regido pelo Espírito Santo. Estou entendendo? Na mensagem Mudou Deus o seu parecer, parágrafo 132 a seguir. Eu quero fazer uma observação para os irmãos. Não tem como nós agradar a Deus, diz o profeta, e agradar o homem ao mesmo tempo. Não importa se as pessoas vão entender ou não vão entender, se a opinião pública geral da igreja ou de outros vai entender ou vai aceitar, nós temos que primeiramente saber o que é que Deus quer. Porque se estamos dentro da vontade de Deus, o demais Ele vai fazer. Entendeu? Então a questão é, né? Se você é dirigente de cântico, se você é tocador, se você é cantora, que Deus te deu um dom para cantar hinos avulsos, então não fique aqui no período de prelúdio, ou mesmo do prelúdio com tititi. Venha consagrado para cantar e para tocar a Deus. Tinha um precioso irmão aqui, ele não era muito bom cantador. Mas algumas vezes ele cantou, ele trouxe Deus à cena. Mas eu convivi pessoalmente com ele por um bom tempo, e eu me lembro
que o dia que o secretário avisava, hoje é o seu dia de cantar, ele jejuava e orava o dia inteiro. E às vezes quando ele ia cantar, ele cantava, chegava a cantar tremendo de unção. É isso aí que Deus quer. Porque aí Deus vai te usar. Porque aquilo ali não é que você vai cantar bonito, todo mundo diz assim, oh, que maravilha, que hino bonito. Não é isso. É o que isso produziu aqui dentro. Aquilo que você recebe e aquilo impacta você, ou que te causa impacto, e você passa um bom tempo com aquilo ali, guardado dentro de você. Aquela coisa gostosa. Você já recebeu isso? Você ouve uma pregação, ou você lê uma escritura, e aquilo falou tão forte com você, ou você ouve um cântico espiritual, e você fica um bom tempo com aquilo ali. Porque eu quero dizer para você, que o diabo é uma carniça terrível. Ele é carnicento. Segundo alguns que tiveram alguma experiência própria com ele, diz que ele fede enxofre, eu não sei. E não estou preocupado nem interessado. Que ele fique no lugar dele lá e faça apenas o que Deus permitir que seja feito. Agora, a Bíblia diz o cheiro de Jesus Cristo. Jesus também tem uma fragrância que ele impregna. Quando você sente aquilo uma vez, você reconhece aonde você perceber ele, você vai reconhecer. A questão não é cantar apenas um hino que seja uma nota correta, uma música correta, uma letra correta, e tremer a voz na hora certinha, soltar o fôlego na hora certinha, mas não ter uma gota de vida naquilo. Não funciona também. Bom, é os dois juntos. Mudou Deus o seu parecer? 132, 133. Eu gosto de bons cânticos, eu gosto. De genuínos bons cânticos pentecostais à moda antiga. E tem pessoas que até gravou um monte de hino que o irmão Brana gostava, porque é um hino assim quase parado para dizer os hinos preferidos do irmão Brana, para dizer que o irmão Brana só gostava de cantar aqueles hinos. Não, bons hinos pentecostais antiquados. Ele também gostava. Ele não generalizava isso. Vocês vão ver o que ele vai dizer aqui mais adiante. Para cada ocasião. O profeta chega a dizer que um culto como hoje, ensinamento, é uma unção. Um culto que é para exortação é outra unção. Um culto que é para orar pelas pessoas é outra unção. Estão entendendo? E você tem que buscar Deus e entrar naquela unção. A moda antiga, mas eu não posso suportar essa coisa fingida. É como eu sempre falo, tem muitos hinos pentecostais que é hino de fogo, mas para ser de fogo tem que ter uma sanfona no meio, tem que ter um pandeiro, ou tem que ter uma coisa e um arrastapé que não tem fim. Aí tem que ser, para ser pentecostal, não tem nada a ver com pentecostal. Simplesmente é algo manipulado, é algo forçado. E tem que ir dando glória, porque é glória, porque é glória, porque é glória. Para com isso aí não... Profecia, coisa fingida. Isso pura e simplesmente não se enquadra comigo. Comigo também não. Irmãos, outro dia eu vi uma reportagem sobre um cantor, sem ofender a pessoa dele, é um ser humano e que Deus tenha misericórdia, que ele seja salvo, que todos possamos nos encontrar um dia. Mas alguém dizendo que ele decaiu e que por um tempo no Brasil fez até bastante sucesso, porque muitas pessoas que quando estavam no mundo amavam ouvir Roberto Carlos, agora tinham oportunidade de ouvir alguém que cantava semelhante. Mas aquilo me deu uma... Eu não tenho vergonha de dizer, eu era fã de Roberto Carlos, eu tinha coleção das músicas românticas de Roberto Carlos, não tenho vergonha de dizer. Mas se eu quisesse Roberto Carlos, eu ia ficar lá.
Eu não preciso de um Roberto Carlos falsificado aqui. Essa é a minha opinião, pessoal. Ah, mas aquele lá canta igualzinho Amado Batista. Se eu gostasse de Amado Batista, eu ficava lá com o Amado Batista. Eu via Amado Batista, não preciso de um que até o nome quase igual e cantar igual a ele. Eu vou ser sincero, tem certas duplas aí que cantam hino, eu não consigo ouvir. Não critico quem gosta. E tem hinos dele que eu consigo ouvir. Por quê? Porque canta com a voz natural. E cantam bem, e tem letras maravilhosas. Mas quando fica com aquele no meio, quer dizer, prendendo a voz e fazendo coisas artificiais, gente, pelo amor de Deus, eu não suporto. Não suporto. Talvez você dizer assim, mas é problema do senhor. Sim, é problema meu, porque eu não suporto. E tem gente que ouve o dia inteiro se for preciso, eu não consigo entender. É como eu sempre falo, eu sempre fui esquisito. Eu acho que Deus na minha vida me faz esquisito. Eu nunca gostei o que a maioria gosta. Na minha época de adolescente, quando o mundo inteiro ficava ouvindo Chitãozinho Chororó, Amado Batista, não sei quem mais, eu ficava lá ouvindo Benito de Paula, AGP, Zé Ramalho, coisa que ninguém quase nem ouvia. Eu gostava e ficava ouvindo. Mas você está ouvindo isso aí, estou. E amigos meus faziam coleção de discos de Amado Batista, coleção de discos Chitãozinho Chororó, Fio de Cabelo e não sei o que mais, e era só o que rodava nas rádios, só ia mudando o ponteiro. Eu não sou Maria vai com as outras, eu não gosto porque os outros gostam, eu não gosto porque faz sucesso, eu gosto do que eu gosto. Chato, é verdade, eu sou chato, mas um chato de qualidade. E a mesma coisa se tratando de hino hoje. Se eu quisesse essas baboseiras, me desculpa a expressão franca, eu ficaria lá. Como diz o profeta, o céu está cheio do que é perfeito, porque eu vou ficar com esses mais ou menos aí, com essas coisas fabricadas, para vender disco, para fazer sucesso. Eu quero algo que alimenta aqui dentro. Eu quero algo que seja cantado, que alegra lá dentro, porque alegrar aqui, como vocês sabem, eu já disse muitas vezes, eu era dançador de baile, dançava em pista de dança. Para alegrar aqui, eu já sei o que me alegra aqui. Ninguém me confunde mais. Eu sei o que é gritar de emoção aqui, recebendo aqui, e aquela sensação. Mas é o que é sentir o gozo do Espírito Santo e ficar com o corpo até dormente, eu também já senti. Isso é uma coisa fantástica. Estou discernindo, hein? Tem gente pensando coisa aí. Não me julgue mal, em nome de Jesus, né? Mas eu não posso suportar essa coisa fingida. Isso pura e simplesmente não se enquadra comigo. Segura sua respiração até que fica com o rosto azul, só para ser ouvido. É o que eu acabei de falar. Na década de 80, Chitãozinho Chororó gravou uma música antiga chamada Galopeira. Muitos de vocês lembram. Se for cronometrar, acho que passa minutos. Galopeira. Esquece, até não ter mais fôlego no pulmão. É disso que o profeta está falando. E tem cantorzinho aí também que prende a respiração e que não sei o quê. Aleluia, povo, aleluia. Nada a ver. Até que fica com o rosto azul só para ser ouvido, eu creio em cantar do coração. No Espírito de Deus, como ouvi aqui há pouco, está vendo? Eu gosto dos bons e antiquados gritos. Mas eu penso que os gritos podem continuar do mesmo modo se a música está tocando ou não. Porque às vezes, conforme o ritmo da música já foi comprovado cientificamente, ela libera um certo hormônio da alegria em você, mas é uma alegria temporária.
Estou entendendo? Como até a cor das paredes que envolve. Ou te dá sono, ou te deixa com bem-estar, outras que provoca depressão. Tudo isso tem o seu lugar. Gente, nós temos que esquecer isto. Temos que separar emoção com espiritualidade. Veja o que o profeta diz aqui. Se a música está tocando ou não, o Espírito de Deus sobre o povo, isso traz as bênçãos e o poder de Deus. Eu creio que as pessoas podem testificar e cantar e louvar a Deus no trabalho, aonde quer que estejam verdadeiramente. Amém? Vamos lá que tem muita coisa aqui, se nós não conseguirmos hoje, quem sabe Deus prepara uma outra oportunidade. Amém? Mensagem sede. Parágrafo 188. Ora, aquilo era com sinceridade. Onde estão aqueles velhos hinos antiquados? É que eu disse para algumas pessoas aqui que cantam. Quanto mais na antiguidade você buscar, mais espiritualidade você vai encontrar. Porque quanto mais você avança para frente, o mundo está em Laodiceia. Não generalizando e criticando nossos irmãos denominacionais, mas a maioria deles são lonitas, estão lá em Sodoma, estão tentando remendar o mundo. E poucas coisas se aproveitam de lá do mundo de Ló. Estou entendendo? Há pessoas justas lá? Há dons lá? Há. Mas os dons aperfeiçoados, eles estão fora de Sodoma. Põe atenção nisso. Pessoas que cantavam no Espírito Santo. Se preocupasse em vender disco ou não ia vender disco. Tanto é que muitos deles nem para frente foi, porque eles fizeram por inspiração. Embora já expliquei aqui que muitos naquele tempo também estavam imitando outros que estavam no mundo. Mas o que eu estou querendo dizer com a questão da modernidade de hoje. Você vai entender do que eu estou falando. Ora, aquilo era com sinceridade. Onde estão aqueles velhos hinos antiquados que costumávamos cantar? E regozijar no Espírito de Deus, e as lágrimas rolares pelas nossas faces. Mas hoje canta e o povo fica assim. Apreciando. Até parece que ele está sentado no trono e ele é Deus. Não traz aquela... Estou entendendo, meu querido? É um ministério. Como a palavra é um ministério. Como eu disse ontem lá em Martinópolis, eu estava vendo um vídeo que o irmão me enviou, de um andarilho, sentado em cima de um monte de lata, com a garrafa Pepsi, com parte dela cheia de cachaça. E ele, eu vou te falar a verdade, deu um estudo teológico da Bíblia que você ficaria de queixo caído. O homem sabe decorar quantos livros tem o Novo Testamento, quantos tem o Velho, quantos versículos tem na Bíblia, quantas vezes é citada a palavra não sei o que no livro de Jó, ele é isso e aquilo outro, no versículo tal Jesus chorou, ele dá um estudo de minutos assim que você fica de queixo caído. E alguém pergunta, o senhor era professor do quê? Era, não sou professor. Já viajei por não sei quantos estados, já dei estudo aqui, já dei estudo ali, e depois no final ele conclui. Mas eu cheiro cocaína, eu fumo maconha e bebo cachaça, eu sou muito louco. O que ele quis dizer? Tudo aquilo ali é intelecto. É um aprendizado. Claro que primeiro tem que vir aqui para descer aqui, porque aqui é a porta da alma. Temos que ouvir primeiro para depois descer. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então primeiro o seu ouve, amém? Examinai tudo e retende. Através do Espírito a sua mente filtra o que deve descer e o que deve ser jogado fora. Louvado é o nome de Jesus. Mas você pode parar só aqui. E você decorar a Bíblia e ouvir uma pessoa tomada por um espírito, que é intitulado nos terreiros por Zé Pilintra. E ele fumando o seu cigarro, ele citou todos os livros da Bíblia de cor. Coisa que eu não consigo.
A mesma coisa é o louvor. Às vezes você vê vídeo no YouTube, mendigo chega na igreja e surpreende a todo mundo. E ele pega o microfone e canta um hino ali, apenas com o dom. E todo mundo fica de queixo caído e o povo até glorifica a Deus, porque vê que apenas é um dom sendo expressado. Agora, Deus quer esse dom e Deus quer o dono do dom, para que Ele possa ungir o dono do dom, para que o dom seja expressado com unção. E aquilo fala, e aquilo ministra. Estou entendendo, irmãos? Por isso que Paulo chegou a dizer, eu não vim até vós com palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra ela tem que ser pregada enxertada com isso, para que quando você ouve, aquilo entra em você. E a mesma coisa é o louvor, quando ele é cantado, ele tem que impactar quem está ouvindo, se está no Espírito Santo. E tem que trazer Deus em cena. O que toca tem que tocar de tal forma que os espíritos errados que estão aqui dentro vai para fora. Porque foi isso que fez Davi, foi isso que fez os tocadores quando Eliseu precisou profetizar, trouxe Deus em cena. Procuraram o profeta e o profeta, e disseram, nós precisávamos ouvir uma palavra do Senhor, e a unção não veio sobre ele. Ele disse, tem algum tangedor, algum tocador por aqui? Aí trouxeram os tocadores, o tocador começou a tocar, o Espírito de Deus veio sobre ele. Você já imaginou se nós chegássemos nesse ponto? Como diz o profeta, todo mundo aí sentadinho, em reverência, em oração, em consagração. Consagração que eu quero dizer, quietinho, humilde, pedindo perdão pelos pecados que cometeu no dia. Sair de casa nesse objetivo de vir para adorar a Deus, orando. E ao mesmo tempo a pessoa que está tocando também sobre a unção. Se é solteira, se é solteiro, esquece namorado, esquece namorada, esquece trabalho, esquece compromisso, esquece tudo. Deixa o véu cair, agora é só você e Deus. E nós também. Entrou a porta dentro, nem estica a cabeça de lado para ver se fulano veio, se ciclano deixou de vir, se alguém está andando com salto alto, ou se está com salto pequeno, com salto... Esquece! Deixa a cortina cair, entra na presença de Deus. E diz o profeta que aí o Espírito toma conta de tudo. E aquilo traz Deus na reunião. E o profeta diz que aconteceu isso, o profeta viu isso acontecer. Lá no início da mensagem, aonde muitos espíritos de anticristo ainda não tinham entrado, porque eu quero explicar algo para você. Quando a igreja primitiva também começou, eles vendiam seus bens, depositaram no pé dos apóstolos, todo mundo tinha tudo em comum, repartiam-se tudo, era um povo feliz, mas daqui a pouco o espírito do anticristo veio e já entrou pelo meio, falsos apóstolos veio, falsos obreiros veio, falsos cristãos veio, e aí bagunçou a coisa. E hoje nós estamos mais ou menos nesse pé. Estou entendendo? Mas tem como. Se nós nos humilharmos diante de Deus, amém? Deixar com que Deus faça isso. E o profeta viu isso no início. Aqueles irmãos humildes, o tabernáculo era de chão, nevava e se tornava úmido, e as pessoas andando na rua molhado porque o sol começava a derreter a neve, eles não tinham piso, era só serragem, que chamava pela serragem, é pó de serra que jogava para não fazer lama, mas mesmo assim ficava úmido, as pessoas pisavam, diz que afundavam os pés naquela serragem até e chegava no altar, ajoelhava, voltava para o seu assento, e a irmãzinha tocando o velho piano, o velho órgão, e pecador que estava ali visitando sentia tão impactada a presença de Deus que só apenas com o toque vinha para o altar e confessava os seus pecados e aceitava o Senhor Jesus. E hoje, meu amigo, com toque, com canto, com pregação, com tudo, tá difícil arrancar uma alma, hein? É aquilo que o profeta disse. Não adianta se temos 400, 500, 600, 1000 membros, se cantamos como anjo, o pastor prega como arcanjo, a questão é conservar o espiritual, é segurar Deus aqui dentro.
Olha o que ele diz aqui, ó. E todos esses programas que temos através de... Deixa eu voltar aqui. Ora, aquilo era com sinceridade. Onde estão aqueles velhos hinos antiquados que costumávamos cantar e regozijar no Espírito de Deus, e as lágrimas rolarem por nossas faces? E agora tentamos segurar nossa respiração até não termos mais fôlego, até nossas faces ficarem azul, para tentar mostrar que somos algum tipo de cantor. Copiamos aquilo de Hollywood. E todos esses programas que vemos através desses intelectual hino cantado e vozes treinadas. Escola de música para treinar a voz, tudo isso é bom. É como um pregador que vai para o seminário. O profeta diz, nada contra ele ir para o seminário. Mas depois que o Espírito Santo vir, ele vai ver que aquilo que ele aprendeu no seminário não tem tanta importância. Porque o seminário de Deus está aqui na terra. Sabia disso? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se vê e se entende pelas coisas que estão criadas. Por isso que Jesus usou o jumento, Jesus usou o trigo, o joio, usou a ovelha, o pastor, usou o pai de família, usou o filho pródigo. Porque a teologia de Deus está para nós aprender com as coisas que já está aqui, criada. E se você quiser aprender a cantar, se você tem um dom, é aqui mesmo. É aqui mesmo Deus vai fazer com você em oração. Amém? Por quê? Porque você nasceu com aquela vocação, nasceu com aquele dom. Há um tempo para esse dom se aperfeiçoar. Meu avô era amante de passarinho. Amante. E eu, por um tempo, na minha época de menino, eu era o neto preferido dele, porque eu acompanhava, eu também gostava. E eu observava os viveiros dele, que ele tinha aqueles canários, uns falam canário belga, outros falam canário do reino, aqueles passarinhos que estão de cativeiro mesmo. E tinha aqueles nizinhos que ele fazia, a canarinha chocava ali, saía aqueles canarinhos, e ele cozinhava o ovo, tirava a gema do ovo, colocava ali para a canária tratar do filhotinho. Aí quando aqueles filhotinhos já estavam começando a comer sozinho, aí eles comendo sozinho, eles separavam o macho, e aí eu ficava observando. Ele começava a querer cantar, cantava meio rosnado, meio feio, mas lá para o meio do ano, conforme ele ia se desenvolvendo, aquele cantava, chegava... Quem ensinou ele? Quem ensinou ele? Você já viu um pato indo para Ápia ou para algum lugar para aprender a nadar? Nós temos que ir lá, às vezes. Porque Deus não nos fez para viver na água. Só vamos lá de vez em quando. Mas joga um patinho dentro da água e você vai ver como é que ele não se vira. Fácil, fácil. Ele nasceu um pato. E se Deus te deu um dom, é só você se colocar diante de Deus e Ele vai aperfeiçoar esse seu dom. Ele deu, Ele começou uma obra em você, Ele é capaz de terminar. Estão compreendendo? Se você vai para uma escola de música, você vai aprender de uma pessoa com outra pessoa. Como eu estou dizendo, nada contra. Se você não tem um dom, vai lá, ele vai te ajudar muitas coisas. Mas se você já tem o dom, meu amigo, quando você abrir a sua boca e começar a orar a Deus, quer a escritura, filho de Deus? Quer ou não quer? Mesma coisa é o pregador. Não precisa ir para seminário. Jesus diz em Mateus capítulo 10, vocês serão conduzidos, Pedro, tu és um analfabeto, Pedro, tu és um rude, tu és um ignorante, se tratando de letra e de conhecimento. E eles vão te colocar vocês no meio do sinédrio, eles vão te colocar vocês no meio de governadores e até na presença de reis. Mas não vos preocupeis com o que é a vez de dizer e o que é a vez de falar, porque naquela hora não sois vós quem falará. Você é um apóstolo, você é um pastor. Que Pedro era apóstolo e presbítero. Então, naquela hora não é você que vai falar, mas o Pai vai falar através do dom que Ele já te deu. Amém? Oh, louvado seja o nome de Jesus. E se você deixa Deus mesmo aperfeiçoar o seu dom, meu querido, você já viu algum professor de escola de música ou de escola de... Não estou contra,
Vocês estão me entendendo no bom espírito? Ele ir lá para o quarto orar e dizer, irmãos, agora eu estou pronto para ensinar vocês. Não, ele vai pela cifra da música. Dó, ré, si, lá, dó. Repete comigo, dó, ré, si, lá, dó. É mais ou menos isso, né? Ou quase isso. Ele vai te dar uma escola de como isso, daquilo e daquilo outro. É como eu estou falando. Você vai lá, pega o patinho, acabou de nadar, diz, vamos ensinar esses patinhos, gente, senão nós vamos morrer. Patinho, você puxa essa mãozinha para cá, você puxa essa para cá. Ele vai dar um coice na sua mão e diz, sai da frente que eu vou nadar. Eu pus na cabeça uma vez de aprender a tocar violão, até hoje a única nota que eu consegui tocar direito é Ré. Ré maior. E ainda quando a voz vai lá na frente, o dedo já ficou para trás. Aí volta tudo de novo. Isso aí é tentar aprender agora. Você pega esses meninadas que tem o dom, que tem a vocação, pega um violãozinho pequeno lá e daqui a pouco você vê o bichinho já está. É dom. É um ministério. Desculpa, eu esqueci do relógio. Só mais um pouquinho, vou acabar essa parte aqui, tá bom? Copiamos aquilo de Hollywood, de todos esses programas que vemos através daquilo de Hollywood, e todos esses programas que vemos através desses intelectuais hinos cantados e vozes treinadas. Eu gosto de ouvir hinos bem cantados, gosto de ouvir um bom hino antigo, sincero, pentecostal. Mas realmente eu odeio ouvir aqueles gritos agudos que chamam de cânticos hoje. Isto é certo. Acho isso a coisa mais ridícula. É uma perversão, isto é certo. Amém, meus queridos? Vamos nos pôr de pé? Eu esqueci de apresentar os pais do irmão Marcelo, mas domingo nós apresentamos, né? E orem por mim, tem mais material aqui. Quem sabe sexta-feira nós continuamos com isto. Você gostou? Não tome como implicância algumas coisas pessoais. Tudo que eu falei eu mostrei aqui dentro. Estão entendendo? Então eu acho que se nós colocarmos na presença de Deus, todos nós com nossos dons, com nossos talentos, nós vamos ter cultos muito mais abençoados do que já temos. Vocês são um povo maravilhoso. Às vezes eu fico sentado aqui, eu vejo o irmão Fernando cantando, eu vejo essa igreja estrondando. Vocês são um povo que participa. Isso é muito bom. Mas isso pode ficar muito melhor do que tem sido. Os irmãos que cantam aqui, maravilhosos, né? Mas se vocês que têm dom, que têm talento, se render mesmo nas mãos de Deus e for cantar pela direção de Deus e com oração, com consagração, a coisa vai ficar muito mais melhor ainda. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por estas palavras mal pronunciadas, mas eu creio que deu para nós entendermos o que é que o Senhor deseja de nós. Colocamos em Tua presença e pedimos, Pai, seja misericordioso, o que nós queremos é a Tua graça, o Teu favor, nos ajude. Não somos capazes de resolver isto, ou de fazer isto, mas Tu és capaz, Senhor. E todo bom dom, toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes, disse o apóstolo Tiago. Eu creio que o Senhor há de aperfeiçoar cada dom que o Senhor tem enviado para nós. Agora, meu Deus, até a próxima reunião, esteja conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos guardando. E leva-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos, em nome de Jesus. Amém.